Apocalipse. Tema 1. As 7 igrejas da Ásia. 7 igrejas da Ásia foram escolhidas para representar os 7 períodos da igreja cristã durante a história da humanidade. Desde os apóstolos, a igreja primitiva, até os últimos dias. Com certeza haviam outras igrejas, mas o Senhor Jesus escolheu essas 7 pelas características individuais de cada uma, porque cada uma delas representa um período da sua igreja na história. Que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. Jesus, o primeiro e último, o Alfa e o Ômega, foi aquele que deu a revelação a João para que ele notificasse a sua igreja. Então, na mensagem do Apocalipse, temos a mensagem de Cristo para a sua igreja na terra durante todo o seu período. Em Apocalipse, capítulo 1, versos 13 a 19, bem como em Daniel, capítulo 10, versos 4 a 6, encontramos a visão do Cristo glorificado. Eu fico imaginando João, o apóstolo que escreveu o livro do Apocalipse. João foi um dos discípulos de Jesus, conhecido como o discípulo amado. Você já pensou que João foi o discípulo que esteve com Cristo nos momentos mais enfatizantes de sua vida? Veja que Jesus tinha 3 amigos, 3 discípulos mais chegados: Pedro, Tiago e João. João, mais Pedro e Tiago, estavam ali com Cristo no Monte da Transfiguração, onde Moisés e Elias apareceram a Jesus e conversaram com ele. E Deus, o Pai, lá do céu, confirmou o ministério do seu Filho Jesus Cristo. Ali, João contemplou Jesus, cheio de glória e majestade. Você já pensou também que esse mesmo João foi o único dos discípulos que a palavra de Deus cita, que estava ali com Cristo até o final, lá no Monte do Calvário, e que foi a ele que Jesus incumbiu de cuidar de Maria, sua mãe? João viu ali Cristo crucificado, ensanguentado, desfigurado. E agora, João, na visão do Apocalipse, vê Jesus glorificado. E ele diz que os olhos do Filho do Homem eram como tochas de fogo, olhos penetrantes, vivos, que a voz que saía dos lábios de Jesus era como a voz de muitas águas, ou seja,
como a voz de muitos povos, uma voz forte, penetrante. Ele viu também que da boca do Filho do Homem saía uma espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Sim, ele viu que Cristo caminhava entre os 7 candeeiros. E esses 7 candeeiros representam, como o próprio Apocalipse, capítulo 1, verso 20 diz, as 7 igrejas. Ou seja, os 7 candeeiros, cada um deles, vai representar a igreja de Cristo e seu ministério aqui na terra. E Cristo, aquele que esteve morto, ele disse para João, João, você me viu morto, mas eu vivo. E eu tenho as chaves da morte e do inferno, porque você também me viu ressurreto. Você me contemplou por ocasião da minha ressurreição. Eu tenho a chave, eu tenho a solução para a humanidade. Eu tenho a solução para a morte. Eu tenho a solução para a sepultura. Porque eu venci a morte. Eu venci a sepultura. E eu darei a vitória para todo aquele que crê em mim. Sim, Jesus foi visto ali, no meio dos 7 candeeiros. E na mão direita de Jesus estavam 7 estrelas, que representam os 7 anjos das 7 igrejas. Estrela, anjo, mensageiros, ou seja, os líderes, os discípulos, os apóstolos da Igreja de Deus em cada período da humanidade recebem, juntamente com a sua igreja, uma mensagem especial do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos discorrer agora os períodos da Igreja de Deus em toda a história da humanidade. 7 estrelas, os anjos das 7 igrejas, 7 candelabros de ouro, as 7 igrejas. A primeira, Éfeso. Éfeso quer dizer desejável. A igreja de Éfeso representa o período da igreja do ano 31 ao ano 100 da era cristã. A igreja dos apóstolos, a igreja apostólica. E para a igreja de Éfeso existem elogios, existe reprovação e existe também conselhos. Leiamos agora a mensagem de Cristo para essa igreja, a igreja de Éfeso, ou seja, a igreja primitiva. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim diz aquele que segura 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Conheço a tua conduta, tua fadiga, tua perseverança, sei que não podes suportar os malvados, puseste à prova os que se diziam apóstolos e não são, e os descobristes mentirosos. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, converte-te e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti, e caso não te convertas, removerei teu candelabro de sua posição. Tens de bom, contudo, o detestares a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então vamos ver qual elogio que Jesus fez à igreja primitiva.
Ele elogiou ela por causa da sua conduta, do seu trabalho, da sua perseverança, que ela não suportava os malvados, que ela se punha a prova os que se diziam apóstolos e não são. Ou seja, a igreja primitiva, ela lutava pela pureza da doutrina, perseverava na fé. Mas a reprovação. Na reprovação, o Senhor disse que ela abandonou o primeiro amor. Com o tempo, aquele amor que a igreja tinha ao princípio foi esmorecendo. E ele dá um conselho. Ela devia se recordar de onde ela caiu e se converter e tomar a conduta lá do tempo dos apóstolos. Do contrário, ele viria e removeria o candelabro de sua posição. Veja que ele diz, ao anjo, lá no começo do verso 1, nós lemos ao anjo da igreja em Éfeso. Quem é o anjo da igreja em Éfeso? É a liderança da igreja de Éfeso. Não é isso? O anjo é mensageiro. E Jesus estava dizendo, olha, se você não for fiel, eu vou tirar a minha igreja da sua liderança. E existe uma promessa também. Uma promessa que o Espírito de Jesus diz às igrejas, que ao vencedor conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esta é a promessa de Deus à igreja de Éfeso. Depois, nós temos também a igreja de Esmirna, no segundo período. E nós vamos ver agora qual a mensagem de Cristo à igreja de Esmirna. Esta igreja representa o período do ano 100 ao ano 303 da era cristã. Ou seja, os apóstolos, todos eles, já haviam morrido. João foi o último deles. Nós sabemos que os apóstolos de Cristo, exceto João, foram mortos como mártires, né? Vamos ver agora igreja de Esmirna, que significa cheiro suave. Esmirna significa cheiro aprazível, cheiro suave. Qual a mensagem de Cristo ao anjo de Esmirna, a liderança da igreja de Esmirna e a igreja de Esmirna? Vamos ler. A partir do verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Ou seja, aqui Jesus está se identificando. A mensagem vem de Cristo Jesus. Aqui, para a igreja de Esmirna, ele se identifica como aquele que esteve morto, mas agora está vivo. Por que será que ele vai se identificar dessa forma? Ele diz, conheço a tua tribulação, a tua indigência, és rico, porém, e as blasfêmias de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são, pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para ser dispostos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum será lesado pela segunda morte. Veja bem, Jesus se apresentou aqui à igreja de Esmirna, certo? Como aquele que estava morto, mas agora ele tinha voltado à vida. Por quê? Porque foi um período de grande tribulação, de grande perseguição para a igreja cristã. Os cristãos eram mortos, eles eram atirados ali no Coliseu de Roma, serviu como espetáculo, eram comidos pelas feras, não é? Então Jesus estava apresentando, olha, eu fui morto e agora eu vivo. Então vocês não precisam ter medo da morte. Se vocês forem fiéis até o final, até a morte, vocês vão ganhar a coroa da vida. Vocês vão passar tribulação aqui, inclusive uma tribulação de 10 dias, que são 10 dias proféticos, 10 anos, que foi uma perseguição de um imperador chamado Diocleciano nesse período. Então, Jesus está falando, olha, vocês vão ser perseguidos por Satanás, mas vocês não devem ter medo.
Porque eu vou dar para vocês, mesmo que vocês percam essa vida, vocês vão ter a coroa da vida eterna. Porque eu também sofri, eu também fui mártir, e estou vivo hoje. E vocês vão ser presos e vão sofrer, mas devem ter esperança. Né? Vocês devem ser fiel até o final, certo? E Jesus diz que o vencedor de modo algum será lesado pela morte. Olha que maravilha, as bênçãos de Deus prometidas à igreja de Esmirna, a igreja cheiro suave, não é verdade? E a gente nota que essa igreja tem elogio, tem conselho e tem promessa, né? O elogio que ele faz à igreja de Esmirna, né? Pela fidelidade dela, para ela ser fiel, né? Por tudo que ela passa. E a promessa que ele faz, né? No verso 10, no verso 11, de dar a ela a coroa da vida. E não faz nenhuma reprovação a essa igreja. Depois do período da igreja de Esmirna, nós vamos ter também a igreja de Pérgamo. Pérgamo quer dizer altura, elevação. Esta igreja, ela representa o período da igreja cristã do ano 313 a 538. Então, vamos ler com a mensagem de Deus da igreja de Pérgamo. Diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo, ou seja, a liderança da igreja que está em Pérgamo, escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha só como Jesus já vai se identificar a Pérgamo. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então você vê que quando Cristo se identifica à igreja, ele se identifica de uma maneira coerente com o período que aquela igreja vive. Né? Então aqui ele está mostrando, aqui está aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que nós sabemos que é a palavra de Deus. Ele fala, sei onde moras e onde está o trono de Satanás. Né? Porque até a cidade literal de Pérgamo, ali havia vários templos a deuses pagãos, né? Mas se referindo ao período da igreja cristã, olha só o que o Senhor está falando. Tu, porém, seguras firmemente o meu nome, pois não negaste a minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto a ti onde Satanás habita. Ou seja, estava acontecendo algo ali dentro da igreja, né? No período de Pérgamo. Tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel, para que comessem das carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Então, esse período da igreja, né, da igreja de Pérgamo, de 313 a 538, Jesus está falando sobre uma apostasia, né? Ele está falando sobre uma apostasia, sobre idolatria dentro da igreja. Do mesmo modo, tens também tu pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas, converte-te, pois, do contrário, virei logo contra ti, para combatê-los com a espada da minha boca, ou seja, com a sua palavra. Porque a igreja estava entrando em apostasia, estava entrando heresias dentro da igreja nesse período da igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele fala, ao vencedor darei do maná escondido, e lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedrinha na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, nós estamos vendo aí que o período da igreja de Pérgamo, de 313 a 538, foi o início da apostasia da igreja cristã, né? Onde entra as heresias, né? Onde entra a idolatria dentro da igreja. E depois nós temos o período da igreja de Tiatira, que é um período que vai do ano 538 a 1517. Gente, aí nós vamos entrar aí no período do papado, no período do acasalamento da igreja com o Estado,
o período que abrange aí a Idade Média, que abrange aí um período de trevas na história da igreja. Tiatira significa sacrifício de contrição. Olha só a mensagem a partir do verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim diz o Filho de Deus. Aqui, Jesus se identifica como Filho de Deus, porque alguém estava querendo entrar, assumir o lugar de Jesus na liderança da igreja. Foi o início do papado. Cujos olhos parecem chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. E ele diz assim, olha, eu conheço a tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Mas eu tenho uma reprovação para fazer. Porque deixas que em paz, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Dei-lhes um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Então, aqui foi um período de prostituição da igreja. Foi o período das indulgências. Para quem não sabe o que é indulgências, é um documento que a igreja vendia e através da aquisição da indulgência a pessoa tinha os seus pecados perdoados, né? Foi um período quando a idolatria entrou na igreja, as imagens, né? O sacrifício aos ídolos e uma série de outras coisas, né? Foi o surgimento, na verdade, do papado romano, né? Desde lá do ano 300, no período de Pérgamo, a gente já vê que já estava a igreja se prostituindo, né? No período de Tiatira agora foi um período mais forte, né? Vamos continuar a leitura aqui. O conselho que Jesus diz para essa igreja que estava deixando Jezabel em paz, né? Nós sabemos que Jezabel, ela fazia parte da liderança, ela era uma rainha do povo israelita, né? E Jezabel, ela conduziu o povo para a idolatria. E agora aqui, Jesus está fazendo alusão que Jezabel que ele diz é o espírito de Jezabel, né? No sentido assim, a prostituição estava entrando dentro da igreja. A igreja estava se prostituindo em relação às suas doutrinas, né? E aí vem a doutrina do purgatório, do batismo de crianças, da santificação do domingo, que já existia, né? Mas aí ficou mais evidente, e da questão da ascensão do papado, que se diria que o Papa era chamado como papai, que estava ocupando um trono como se fosse Deus aqui na Terra, né? E assim vai, e assim por diante. E aqui o Senhor estava dizendo, olha, eu estou dando um prazo para que vocês convertam dessa prostituição. E no verso 22 diz, eis que lançarei num leito os que com ela cometem adultério, que Jezabel, numa grande tribulação, a menos que se convertam de sua conduta. Farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que eu sou quem sou dos rins e o coração, e a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem essa doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, declaro que não vos impõe outro peso. O que tendes, todavia, segurai-o firmemente até que eu venha. Então, o Senhor sabia que ali, naquele período da igreja, sempre houve o povo fiel. Sempre houve o povo temente a Deus. Né? E se nós estudarmos a história do período da Inquisição, quantas pessoas não morreram ali pela sua fidelidade à palavra de Deus? Né? Porque a Bíblia foi tirada do povo. Somente o clero podia ter acesso à Bíblia. O povo não, certo? Mas havia aqueles fiéis de Deus ali, como foram os valdenses e tantos outros, né? Que foram fiéis à palavra de Deus. E o Senhor está fazendo aqui uma promessa. Que ao vencedor, ao que observar minha conduta até o fim, conceder-lhe autoridade sobre as nações.
Com cetro de ferro as apacentará, como se quebram os vasos de argila. Conforme também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esta é a promessa que Cristo dava, né, que Cristo deu ao seu povo fiel nesse período. E depois nós temos aí, nós vemos para a igreja de Sardes, né? Sardes quer dizer cântico de alegria, né? E esse período da igreja, nós conhecemos que o período que vai de 1517 a 1798 da era cristã. Já o período de Sardes, vamos ler a mensagem de Deus para esse período. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Eu conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e está morto. Então olha só que como Jesus se identifica a passagem. Ele diz que quem está falando é ele, que ele tem o Espírito de Deus com ele. E ele diz os 7 Espíritos de Deus, né, que nós encontramos lá em Isaías, né? Jesus é um com o Pai. E ele diz assim, e que tem as 7 igrejas, as 7 estrelas, né? Eu conheço as tuas obras, tem nome de que vives, está morto. Olha só que Jesus está dizendo para essa igreja do período de Sardes, que ela se dizia uma igreja viva, mas estava morta. E diz assim, ó, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Então a gente vê de uma apostasia que começa lá do período de Pérgamo, vai se estendendo ao período de Tiatira e agora aqui na igreja de Sardes, né? Como ela se intensifica. Tem nome de que vive, mas está morto. Está falando de uma igreja morta, de uma igreja apóstata. Mas ele diz assim, olha, você ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Pois se não vigiares, irei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas, um remanescente, que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. Então o Senhor diz, nem tudo está perdido. Mesmo na igreja cristã de Sardes, tem alguns aí que não estão contaminados, que ainda caminham com vestes brancas aí. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Jesus estava falando para as igrejas aqui, ó. Em Sardes, apesar da apostasia, apesar da idolatria, ainda existe umas poucas pessoas aí que são fiéis, que não estão contaminadas. Né? Por quê? Elas estão vestidas de branco, que é a justiça do Senhor Jesus. Porque o que estava pegando muito forte nessa época da igreja era a justificação pelas obras, né? Através das penitências, através das indulgências, da penitência, de tudo aquilo que o papado romano estava oferecendo, que era uma salvação pelas obras, né? E aqui Jesus está mostrando, mas tem pessoas aí que são fiéis, né? Tem pessoas aí que acreditam na salvação pela fé. E aí que surgem os grandes nomes, né? Da história da igreja, da história da reforma, da história da reforma protestante. Sardo, né? Sardes significa aquilo que resta. A igreja desse período é formada pelas igrejas reformadas, né? O Senhor abençoou as testemunhas dele de uma forma que elas puderam começar a traduzir, distribuir a palavra de Deus que estava antes velada ao povo. E a reforma deu ao mundo a Bíblia como única regra de fé, um Salvador crucificado como a única justificação do crente, um Salvador ressuscitado como o único cabeça da igreja, né? E respeitando o segundo mandamento da lei de Deus,
que diz para não adorar imagens, né? Então foi restaurada nas igrejas aquela questão da idolatria, né? Ou seja, a igreja restaurou a adoração, certo? A Deus, porque a idolatria havia entrado na igreja cristã. Mas não tardou a vir o esfriamento espiritual da igreja, certo? De Sardes. O zelo, a devoção, a simplicidade foram substituídas pelo formalismo e o luxo. O mundanismo entrou de novo na igreja, os professos seguidores de Cristo caíram numa condição de morte espiritual, e por isso que Jesus disse: ó, tem nome de que vive está morto. A censura que o Senhor faz à igreja reformada. Eles começaram uma reforma, né? Começaram uma reforma combatendo o papado romano que havia ali tirado a palavra de Deus da mão do povo e havia firmado a idolatria. Durante esse período foram mortos os últimos mártires, né? E o Senhor diz: ó, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer. Na época do iluminismo, né? Trouxe a democracia em várias regiões do mundo. Aí teve o fim da Inquisição Romana, que matava muitos cristãos. E depois nós temos aí esse período da igreja de Filadélfia, né? Filadélfia, 1798 a 1844. A teoria cada mais aceita dos estudiosos é que Filadélfia não termina, né, em 1844, mas ela avança um pouquinho até a segunda vinda. Porque fala dos que se convertem de Laodiceia. Alguns têm essa teoria, né? Apocalipse 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui o que Jesus está falando para a igreja? Olha, o anjo, né? A liderança da igreja de Filadélfia diz assim, ó: isso aqui diz aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, né, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, o que Jesus está dizendo? Eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, ninguém vai poder fechar essa porta. Né? Agora, aí a tradução das escrituras, o surgimento da imprensa, agora está aí a escritura para quem quer ler a verdade. Agora vocês vão fazer que o mundo conheça a minha palavra. Eis que farei dos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque vocês guardaram a minha palavra, perseveraram na minha palavra, e eu também vou guardar vocês na hora da provação que há de vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a face da terra. Por isso que alguns, quando falam de Filadélfia, diz que esse período também se estende aos fiéis de Laodiceia, né? Aqueles que vão ser fiéis até o final. Filadélfia, então, aí vem representando. Nós vimos que no período de Sardes, eu vi mesmo aqueles que haviam reformado, acabaram se prostituindo também. Mas Filadélfia vem mostrando a palavra de Deus. Filadélfia significa amor fraternal, e ela leva ao retorno do primeiro amor.
essa condição dos que receberam a mensagem melerita de que a segunda vinda estava próxima. 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos creram na mensagem de que Jesus voltaria, né? E com o estudo das profecias se descobriu que a mensagem foi a proximidade da segunda vinda, que deveria vir ao mundo. Mateus 24, verso 14 diz: E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Apenas nos dias da sétima igreja, sétima trombeta e sexto selo, o evangelho iria a todo mundo e Jesus voltaria. A sexta igreja afirma que os fiéis de Deus serão guardados da aprovação que virá sobre todo mundo. Por isso que se acredita que a igreja avança até a segunda vinda. Porque os fiéis de Deus sempre haverão em todos os períodos, não é verdade? E a igreja de Laodiceia, que corresponde ao período de 1844, com esse reavivamento que houve entre os protestantes, né, reformadores, até a segunda vinda de Cristo, nós vamos ler Apocalipse 3, verso 14, que diz assim, ó: Ao anjo da igreja de Laodiceia, Laodiceia quer dizer o povo do juízo. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Então, para o último período da igreja, que é o nosso período, nós vivemos nesse período, a igreja do povo do juízo. Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha o que Jesus está falando, ele está se identificando a esta igreja. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras. E sabe qual é o seu problema, Laodiceia? Você não é uma igreja fria. Mas também, você não é uma igreja quente. Você é mais ou menos. Você é morno. E eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Eu estou a ponto de rejeitar você, Laodiceia. Sabe, Laodiceia? Vomitar-te-ei da minha boca. É isso que ele diz. Gente, é muito séria essa questão. A última igreja, o último período da igreja, Jesus diz claramente, ó, assim porque és morno e não és quente nem frio, eu vomitar-te-ei da minha boca. Portanto você diz, eu rico sou, eu estou enriquecido, de nada tenho falta, não sabes que és um coitado, um miserável, pobre, cego e nu. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, Laodiceia, você se acha rico, mas na verdade você é miserável. Você acha que tem todo o conhecimento, que sabe de tudo, que tem tudo. Você se diz assim, nossa, que orgulho de ser adventista, vamos assim dizer, né? Como eu tenho orgulho de ser cristão, como eu tenho orgulho de pertencer a essa ou aquela denominação. Eu não tenho falta de nada, eu sei tudo, eu tenho a mensagem de saúde, eu tenho isso e mais aquilo, olha os nossos colégios, nós sabemos toda a verdade, mas você não sabe que você é um coitado. Você é um miserável. Você não sabe tudo, você pensa que sabe. Você acha que é rico, mas na verdade você é pobre. E sabe, além de pobre, você é cego. Você não enxerga a sua verdadeira condição. Você se acha muita coisa. E você é nu. Você precisa de vestes, porque você não percebe. Talvez pela sua cegueira. Você não enxerga que você está nu. Está faltando as vestes da justificação pela fé, da justiça de Cristo, porque você se acha muita coisa. E ele dá um conselho. Olha, eu vou dar um conselho para você. Eu aconselho que você compre ouro refinado no fogo. Aí você vai se enriquecer. O ouro refinado no fogo é a riqueza verdadeira, a fé que é provada. Você está precisando de uma riqueza que vem de mim. E você precisa de vestes brancas, da minha justiça, da justificação pela fé em mim. Você precisa vestir essas vestes, reconhecer que você é um pecador,
que você é um miserável e que você necessita de ser salvo por mim. E que se não se manifeste a vergonha da tua nudez. E você precisa de colírio, Laodiceia, de discernimento do meu espírito para que você possa discernir. Você precisa ungir os teus olhos, você precisa enxergar, porque você não está enxergando. Olha, Laodiceia, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Você deve ser zeloso e se arrepender. E depois Jesus faz um apelo, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. É muito impressionante isso, porque Jesus não tem elogios para Laodiceia. Ele tem um conselho. E ele tem uma promessa para quem for fiel. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se Jesus diz, veja bem, que ele vomitaria essa igreja da boca dele, se ela não se arrependesse, não fosse zelosa. Ele diz também assim, eu estou na porta batendo. Ele quer dizer, eu estou do lado de fora. Vocês estão me deixando do lado de fora. Estão acreditando em vocês mesmos. Não estão dando ouvido à minha palavra. Mas eu estou na porta batendo. E eu digo uma coisa, se alguém ouvir a minha voz, se alguém perceber a minha voz, que sou eu que estou falando, e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Vou cear com você e você comigo. Ou seja, quem for fiel de Laodiceia, a sua casa será a minha igreja. Abra a porta do seu lar para Jesus, mesmo no tempo da apostasia. Deus tem um propósito para aqueles que forem fiéis. Deus tem um propósito para a sua vida, meu amigo. Estamos vivendo a era da apostasia e estamos próximos da volta de Jesus, vivendo o último período da igreja cristã. Muitos estão levando o nome de Cristo. Parece que é popular hoje em dia ser cristão. Mas poucos vivem o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Todo esse glamour em torno do evangelho, isso não vem de Deus. Que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que fala ao nosso coração. Reconhecermos que nós somos miseráveis, que nós precisamos aprender mais da palavra, que nós não sabemos tudo, que a nossa fé precisa ser provada. Reconheçamos que somos cegos espirituais, que precisamos do Espírito de Deus para termos o discernimento da sua santa e bendita vontade, que precisamos do sangue de Jesus derramado por nós, das suas vestes brancas, que ele somente é justo. Precisamos, sim, aceitar o Filho de Deus, o Amém, a testemunha verdadeira, o princípio da criação de Deus. Precisamos realmente conhecer quem é Jesus Cristo e o que ele pode fazer por nós pela nossa vida. Abra a sua porta, a porta da sua casa, a porta do seu coração, a porta da sua vida, para que Jesus possa transformá-la, que você possa reconhecer que é um laodiceano, que precisa da graça de Deus, porque se alguém ouvir a voz de Jesus e abrir a porta, ele vai entrar em sua casa, porque a igreja está sendo vomitada da boca do Senhor, porque não tem ouvido os seus conselhos. Seja um laodiceano que ouve a voz de Jesus. Essa mensagem é dura, mas ela é verdadeira. Fiquem com Deus. E no próximo estudo do livro do Apocalipse, estaremos juntos. Vamos estudar a respeito dos selos. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.